Destaque para o comentário do jornalista Augusto Nunes em áudio e vídeo. Augusto, que todos os dias está no ar com o programa Os Pingos nos Is. Augusto, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. O ministro Luiz Fux adiou o julgamento do caso Cesare Battisti previsto para esta terça-feira. O ministro Fux disse que precisa de mais informações e outras autoridades do governo também querem examinar melhor o caso. Já que há tanta gente em dúvida, estranhamente, vamos desenhar. Nos anos 70, a Itália era uma democracia impecável. O chefe de Estado era o presidente da República, eleito pelo povo, e o chefe de governo era um primeiro-ministro, escolhido pelo Congresso, eleito pelo povo. Nessa paisagem política, Cesare Battisti se filiou a um grupo terrorista formado por gente que lutava pela implantação da ditadura do proletariado. Portanto, o grupelho clandestino em que agiu Battisti não queria a liberdade, queria o fim da liberdade, era um grupo liberticida. Pois bem, nessa luta, Battisti participou comprovadamente de 4 casos de assassinato. Ele se tornou um homicida. Alguns desses assassinados, o primeiro assassinado, por exemplo, era um açougueiro sem nenhuma atividade política. Foi um crime comum, praticado por criminosos comuns, portanto. Mas Battisti se fantasiou numa democracia de perseguido político. Ele foi julgado pela justiça italiana. O caso foi examinado e Battisti foi condenado à prisão perpétua. Exerceu o direito de ampla defesa, houve o devido processo legal, não pode se queixar de nada. Só que ele fugiu na fase final do processo e foi julgado à revelia, como acontece com frequência em todos os regimes democráticos do mundo. Battisti passou pela França, depois fugiu para o Brasil, no começo do governo Lula, no meio do governo Lula. Em 2010, quando Lula estava no seu último ano de governo, o caso Battisti, porque houve um pedido de extradição da Itália, que tem um tratado com o Brasil que prevê a devolução, a troca entre os dois países dos criminosos que se refugiam num ou noutro. O Supremo Tribunal Federal achou que Battisti deveria ser extraditado, mas entregou a palavra final ao presidente Lula. No penúltimo dia de governo, Lula promoveu Battisti a asilado político, entre aspas, e deu-lhe o direito de ficar ficar no Brasil. A Itália se revoltou, o governo italiano se queixou demais disso, houve revolta entre boa parte da sociedade italiana, mas o governo não cedeu. Há poucas semanas, diante da possibilidade de o caso ser revisto pelo governo Temer, Battisti tentou fugir para a Bolívia, foi capturado e aí o caso começou a ser reexaminado. Bom, Battisti já foi inocentado de qualquer problema legal com essa fuga para a Bolívia. A Justiça Federal acaba de decidir que não houve nada demais, como se a Bolívia fosse um estado brasileiro. E agora resta saber se o Brasil vai cumprir o que está previsto no Tratado de Extradição com a Itália. Se o Brasil tiver vergonha na cara, a vergonha que não teve, enquanto permaneceu em vigor a política externa da canalice, Battisti será devolvido ao seu país para cumprir a pena de prisão perpétua. Se o Supremo Tribunal Federal agir covardemente, como em 2010, e se o presidente Temer não agir com a firmeza necessária, Battisti vai continuar no Brasil, envergonhando a justiça brasileira e envergonhando os italianos que acreditaram num parceiro que não cumpre o que promete. É isso, Tiago.